Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alures sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão os aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não será ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo animosamente a discórdia e a guerra, então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão com a longínqua e vaga lembrança de um passado que foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais na honra e coragem em apresentar a face esquerda aquele que feriu a direita do que vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no jardim das oliveiras, tornai a pôr espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bremindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria que levá-la de sangue? Mas ele trema? Porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste a teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra, dirás em vós. Ela também responderá: Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensastes em salvá-la diante de Deus? Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo? Pois todos os trajes que recebeu, não somente feristes como o espinho e a lança, não somente pregastes no madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que te prodigiadas, que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu. O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Como ele perdoai e orai por todos aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros, e então ao golpe dado pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. O mundo sem dúvida se levantará furioso e vos trairá de covarde. Erguei a cabeça alta e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio de autoria supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão o orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros. Não, ele não deu seu direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir, mas a vós não permitiu de dispor de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com o sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro, soberano juiz, prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com sua justiça aquele que dissera ao seu irmão Raca, quando a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862.
O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas, e dar razão àquelas que suportassem melhor a prova? Chamaríeis esses costumes de insensatos? O duelo ainda é pior que tudo isso. Para o duelista é mérito um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará para o adversário, quando certo de sucumbir. Em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com mais fria reflexão. Eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas então não é sob outra forma o retorno do julgamento de Deus da Idade Média? É ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua, é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus que não podia deixar sucumbir um inocente quanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que frequentemente é o ofendido que sucumbe. Ó amor próprio estúpido, toda vaidade, louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade de que Cristo deu o exemplo e preceito? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio de bem, o horror ao mal, estejam no coração do homem. Um espírito protetor de Bordeaux de 1861. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que é me pedida? Ou que não peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vocês chorarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo fácil progresso intelectual e moral dirão que agis de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar muito ofensiva da parte de um dos vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido, respondei-lhes de uma maneira áspera e dai uma provocação. Antes de chegar no momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que convos deveis à sociedade e aprovais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido e uma mãe seu filho, aos filhos de seu pai o seu sustentáculo? Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para dá-la espontaneamente um reconhecimento de seus erros, do que expor a vida daquele ao direito de se lamentar? Quando é ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja na relação àqueles que vos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra o miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, afronta qualquer que não existe mais? O sangue derramado não dá por mais renome ao fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e se é verdadeiro, deve-se ocultar o silêncio. Não resta, pois, senão a satisfação na vingança saciada. A triste satisfação frequentemente deixa esta vida cruciantes remorsos, e que é ofendido que sucumbe onde está a reparação. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desapareceram todas as causas de disseções, e com elas as do duelo das guerras são duelos do povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, um homem feliz, que por uma parte ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus. Joga a vida de um semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, que introduz numa habilitação para ela roubar uma cobiça e mata aqueles que opõem o seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal. Enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida, um mata brutalmente o outro com o mérito e polidez, e que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata um momento de desesperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão.
porque esse insulto e reparação? Há sempre o tempo de refletir. Ele age pois friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar seguramente seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e desprezo da própria vida. Mas há verdadeiramente coragem quando se está seguro de si? O duelo resta dos tempos da barbárie, onde o direito de mais forte fazia lei. Desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva no futuro. Agostinho, Bordeaux, 1861. Nota: os duelos tornam-se cada vez mais raros e são vistos ainda em tempos e tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas preocupações em consequência. Um sinal característico dos costumes de tempos de povos no uso do porte habitual, ostensivo e oculto de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso do testemunho e abrandando dos costumes é curioso seguir a gradação dessa época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais com armadura de ferro e armados de lança. Até o porte de uma simples espada tornava antes o adorno um acessório de brasão, de que uma arma agressiva. O outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o caminho livre. O que hoje se oculta, hoje a morte de um homem, é um acontecimento que emociona. Outrora não lhe dava atenção o espiritismo. Vencerá esses últimos vestígios da barbárie que inculcando o homem no espírito da caridade e da fraternidade.